Fala amigos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que eu espero, pelo menos, da prova do concurso para o ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha de 2022, certo? Para fazer essa análise, eu trouxe aqui provas dos três últimos anos, 2019, 2020 e 2021, certo? A prova de 2019, fazendo uma análise assim bem fria, é uma prova que, para o candidato bem preparado, ela é de um nível simples, tá? A primeira questão aqui, questão simples de séries. Segunda questão, foi anulada aqui por um erro de digitação, mas é uma questão, tipo, simples também de geometria analítica. Quarta questão, uma questão de conteúdo mesmo, né, normal sobre campos. Questão 5, aqui já pode, você pode simbolar um pouquinho mais, né, uma questão aqui de integral tripla. A questão 3, questão de polinômio interpolador, sempre cai. Aqui só foi para três pontinhos, então bem de boa também. Questão 6, aquela questão que pergunta se você sabe o que é uma derivada, né? Se você sabe regras de derivação. Bem de boa também. Regra da cadeia, principalmente aqui, né? Essa questão aqui, você poderia simbolar um pouquinho mais, uma questão também de integral tripla. Questão 10, EDO básica. Tipo, EDO de segunda ordem aqui que você vê em física, matemática. De boa também. Questão 8. O enunciado é grande, mas é questão de probabilidade bem básica também. Questão 12. Associação de capacitor. Questão 11. Essa aqui é um pouco confusa, na verdade, mas ela é simples também. Questão 9. Transformação linear. É bom você saber aquele conceito de quando é injetora, né? Quando não é injetora, certo? Então, também aqui... São questões que cobram geralmente apenas um conceito, né? Então aqui também é de boa. Questão 13. Questão sobre força magnética, né? Se você entende, né? Aquela questão do produto vetorial, né? Normal. Questão 16, termodinâmica básica também. Questão 14. Questão 14 aborda o conteúdo de força central, né? Então aqui é bom você lembrar também. De novo, só cobra um assunto cada questão, né? Então aqui está cobrando se você lembra de que se no sistema de forças centrais, como é o nome? A quantidade de movimento angular, né, é conservada. Enfim. Questão 17. Você pode resolver isso aqui tanto por Bernoulli, né, equação de Bernoulli, energia, então também normal. Questão 18. Aqui é de cinemática, tá? Então, o enunciado é grande, deve dar um pouco de trabalho. Questão 15. De boa também. O enunciado é grande, mas ela, tipo, se você... Ah, não, peraí. Ah, não, essa aqui não é tão de boa, não. Aqui poderia dar problema também. Tá, então, tipo assim, vamos marcando as questões que não seriam imediatas. Não é imediata. Essa aqui também deve demorar um pouco. E a questão 19 dá pra fazer, a questão 20 dá pra fazer. Tá. Então vamos lá. As questões aqui que poderia demorar de se fazer, né? Tá, então vamos lá. A prova tem 20 questões e você teria uma, duas, três. Você teria três questões para você se preocupar. E você já poderia partir para a redação. Tá? Então é uma prova aqui que você conseguiria garantir 17 pontos, o candidato bem preparado, e não abordou as questões em si, né, não foram multidisciplinares, né? Geralmente a questão só aborda um tópico. Na prova de 2020, vamos ver como é que foi. Ó, a prova de 2020 começa a ser um pouco mais refinada, né, no conteúdo. Por exemplo, aqui a questão 1. Opa. A questão 1 aqui é uma questão de EDO? É. Porém,
já exige que você saiba aqueles casos de solução, né? Por aí vai. Vou marcar aqui só com uma linha aqui, porque é uma questão que pode demorar, mas não é demorada. A questão 4. A questão 4 exige que você saiba do conceito de campo conservativo, né? Ou seja, o rotacional é zero em todos os pontos. Então, essa questão ela pode ser demorada, ela é simples, mas ela pode ser demorada porque você tem que escrever aquela equação lá do rotacional, né? Então, ela pode ser um pouquinho demorada aqui também, né? Questão 2. Questão 2 é sobre o teorema de Green, né? Então, é um conteúdo muito recorrente, normal. Questão 5, regra do trapézio, tá? Cálculo numérico aqui, então bem de boa também. Questão 6, aqui já é um conteúdo um pouco mais mocado, né? Não é todo mundo que sabe, né? Ele te dá a matriz e pede a soma dos autovalores, né? Você não precisa achar o polinômio característico dessa matriz para você achar os autovalores, tá? Tem uma propriedade que diz que a soma dos elementos da diagonal principal é equivalente à soma dos autovalores, tá? Então aqui você já veria que valia menos 5, tá? Então, enfim, são alguns macetes, tá? Que, tipo, essa questão, se fosse para você achar o polinômio característico, seria demorada, né? Mas, sabendo alguns macetes, a questão é você faz de cabeça. Beleza. A questão 3 é igual àquela questão. Ou minto, não é igual à questão. A questão 3 é sobre método dos mínimos quadrados, né? Então, você lembra que você tem que montar o sisteminha, né? Do método dos mínimos quadrados e resolver. Aqui não deve dar tanto problema, porque na prova você pode até usar calculadora. Então, você resolve isso aqui de boa também. Essa questão aqui é uma questão também um pouco mais mocada, né? Porque você tem que lembrar de uma distribuição exponencial com parâmetro lambda, tá? Uma distribuição exponencial com parâmetro lambda é isso daqui. É lambda é elevado a menos lambda, tá? É isso que significa uma distribuição exponencial com parâmetro lambda. Então, aqui você, como não é algo que você vê, né, geralmente nas provas, você poderia ter um pouco de dificuldade aqui. A questão 8, acho que foi anulada, mas ela também é um pouco demorada, porque você lê aqui, né, é uma questão que te dá uma superfície e pede o fluxo, né? Você tem um vetor e tem um fluxo, então uma boa ideia, né, é você usar o teorema do divergente, né, o teorema de Gauss, para calcular esse fluxo aí, né? Então, é uma questão também que poderia ser um pouco demorada se estivesse certo. Aqui, questão de série, né? Analisar convergência, normal aqui também, de boa. Questão 11. Questãozinha de integral também, né? Normal. Questão 10. Questão de mudança de base aqui, né? Então aqui é demorada. Aqui na prova eu nem gostaria de fazer. Geralmente essas questões demoram bastante. Então eu vou colocar essa aqui como demorada. Questão 12. Volume entre regiões, né? Poderia demorar um pouquinho, mas é suave. Questão 13. Dimensão de subespaço, né? Ou seja, você tem que montar a matriz, né, do espaço, escalonar e ver o posto da matriz, né? Então essa aqui eu acho que pode demorar, mas é um conteúdo simples, tá? Você vê que na prática o nível dessa prova em relação ao anterior já é um pouco maior, né? Essa é uma prova claramente bem mais difícil do que a prova de 2019. Já é bem mais difícil. Essa questão 14 aqui é muito difícil, não é do tipo não faz o tipo de concurso mesmo, né? Não é a questão que eu acho que eles colocariam de novo, tá? Isso daqui é uma questão, pô, sobre o problema da transferência de calor de Fourier. Então, é uma EDO, você tem que lembrar como resolve essa EDO, você tem que lembrar da solução dessa EDO, e você tem que lembrar de como encontrar os coeficientes da série de Fourier. Então, essa é uma questão longe de ser simples. Tipo, quem tentou fazer essa questão na prova aqui provavelmente perdeu muito tempo. É uma questão muito difícil mesmo para ser colocada em um concurso.
Até o candidato bem preparado poderia ter dificuldade aqui, tá? Questão 15 é uma questão de polinômio interpolador, só que ele pede para você integrar, né? Então aqui pode ser um pouco demorada, tá? Você vê que caem algumas frações aqui, né? Então eu vou marcar aqui como uma questão demorada também. A questão 16 é uma questão normal e a questão 17 é uma questão normal também. Questão 18 é EDO normal, questão 20 de boa também. Questão 19, questão 19 é cinemática. Tá. Então agora nessa prova a gente tem o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete possíveis questões que poderiam te dar alguma dificuldade, certo? Então, tipo, não só são questões que poderiam te dar alguma dificuldade, como o nível da prova, no geral, estava bem maior do que o nível da prova de 2019, tá? Então, você vê que não, de um ano para o outro, de 2019 para 2020, eles não manteram o nível, eles aumentaram nitidamente o nível da prova, certo? Então, vamos ver se de 2020 para 2021 eles mantêm ou aumentam, para ver se a gente consegue ver alguma tendência, nesses últimos 3 anos, pelo menos. Então, em 2021, vamos ver como foi a prova. Em 2021, a primeira questão é uma questão de ADO normal. Então, até aqui de boa. Questão 2 é uma questão de plano tangente, normal também. Questão 4 aqui é uma questão de que você tem que lembrar aqueles conceitos de estatística, né? Variância, né? É bom se lembrar, né? Variância, desvio padrão, etc, etc, etc. Como isso é algo pouco explorado na prova do CP100, você poderia ter dificuldade. Não é uma questão difícil, tá? Porém, é um assunto menos explorado. Então, quem sabe você poderia ter deixado de estudar, então vou marcar como uma questão que poderia ter alguma dificuldade. Não é difícil, mas é que é um assunto pouco cobrado. A questão 5. Achar a matriz inversa, né? Então é aquele método de Gauss. Porém, você vê que tem algumas frações aqui, né? Pode ter alguma dificuldade, mas não vou marcar não. Questão 3. Questão se você sabe o que é ponto crítico, né? Ponto crítico, achar extremo absoluto, tá? Então aqui, questão de boa também. Questão 6. Propriedade de produto vetorial ou de produto interno. Então vamos se lembrar como comutatividade, produto neutro, quando é nulo, enfim, esse tipo de coisa, né? Testar as propriedades para ver se. Ah, não! É minto. Ah, não, isso aqui é uma questão de base ortonormal. Tá, aqui de novo, é um assunto de álgebra linear, né? Tá cobrando aqui o conteúdo de bases. Só que eu tô vendo aqui que tem um erro na questão porque isso daqui nem é produto interno, né? Enfim, acho que deve ter sido anulada essa questão, porque isso aqui não é produto interno, né? Tipo, se você trocar a ordem aqui, né? Tipo, trocar os termos não dá o mesmo valor, então isso aqui não é produto interno. Enfim, whatever. Essas questões que cobram geralmente base, ortonormal tal, elas não são difíceis, mas são um pouco trabalhosas, né? Então é bom você revisar aquele conteúdo de método de ortonormalização de Gram-Schmidt, esse tipo de coisa, que pode vir a cair, tá? Porque como eles deram uma brechinha aqui de cobrar esse tipo de assunto, pode ser que caia, né, no próximo ano. Tá, essa questão aqui ficou confusa, então acho que eu vou colocar com um pouco de dificuldade aqui, porque o que eles escreveram aqui não é produto interno, mas tudo bem. Só deixa eu conferir aqui, né? Né? Porque se você troca, ficaria AD, né? Não ficaria.
Tá, enfim. Vamos seguindo. Questão 7 cobra métodos para testar a convergência de série, né? Então aqui é o teste da integral que mais facilita. Questão 9 é sobre produto misto, então bem de boa também. Questão 10 é para usar o teorema da divergência, então é relativamente de boa também. Questão 8 é aquela boa e velha questão de probabilidade do homem que pesca, né? Você tem que usar diagrama de Venn para resolver essa questão, né? Então ela é entre aspas de boa, vou colocar como você poderia ter alguma dificuldade. Questão 11, soma de vetor, de boa. Questão 12, equação de Bernoulli, de boa. Questão 13, lei de Newton, normal. Questão 14, cinemática, normal também. Questão 16, é de energia. Questão 15, lei de Newton. Questão 17, energia também, né? Questão 18, termodinâmica aqui, né? Cobra só rendimento, mas deixa eu ver se pode ter alguma dificuldade aqui. Aqui é questão normal também. Questão 19, conservação da quantidade de movimento aqui também, né? Com um pouco de cinemática. Vai ter uma colisão e depois vai ter um lançamento. Questão 20, questão 20 é sobre circuito, né? Com alguns transitórios aí. Quem faz engenharia elétrica aqui vai ter muita facilidade, né? Então, aqui eu vou colocar como uma questão que, tipo, para quem não é de elétrica, né? Geralmente não tem tempo sem ver esses assuntos, pode ter dificuldade, né? Mas para quem faz engenharia elétrica, essa questão aqui é bem normal. Tá, então nessa prova, comentários. Só deixa eu voltar para aquela questão aqui, que eu acho que eu falei merda aqui. Acho que falei, deixa quieto. Tá. É uma prova que foi mais fácil do que a prova de 2020, tá? Então, tipo assim, essa prova de 2021, ela é um pouquinho mais difícil, mas tem um nível muito próximo da de 2019, tá? A prova de 2020 teve um nível muito maior do que essas duas provas, tá? Então, a prova de 2020 eu considero aí como uma anomalia na história do concurso, tá? Até se você for pegar provas dos outros anos, tá? A prova de 2020 é exageradamente muito mais difícil do que as provas anteriores, tá? Ainda mais pela aquela questão de análise de Fourier também, super necessário. Mas tá. Então, o que eu acho que vai ser a prova de agora, de 2022? Eu acho que ela vai seguir a linha dessa prova de 2021, certo? Porque essa prova de 2021 é o que mais reflete uma prova de concurso, tá? Porque essa prova, ela tem o intuito de avaliar se o candidato ele solidificou a base de matemática e física lá do ciclo básico de engenharia, tá? Então, não tem necessidade de você ficar cobrando questões desse tipo aqui, tá? Questões de análise de Fourier que vão te cobrar muito tempo durante a prova e que vai te deixar sem tempo para fazer as outras questões, tá? Você vê que nessa prova aqui, ele cobrou EDO, cobrou probabilidade, cobrou geometria analítica, cálculo A, cálculo C, tudo de uma maneira que simplesmente avalia se você fez um bom ciclo básico ou não, certo? Então a prova de 2021 ela é honesta, a prova de 2019 é honesta, a prova de 2020 eu não achei tão honesta, mas essa prova aqui, ela, pô, foi honesta, sabe? Se você se preparou bem, você vai bem. Não teve pegadinha, não teve nada. Aqui eu tô tentando comentar a prova de cabeça, tá? Eu não lembro, tipo, ignorem o comentário que eu fiz sobre essa questão aqui, que eu não tô lembrado como é que eu fiz ela. Mas, enfim, de qualquer forma,
Nessa prova aqui você poderia ter dificuldade com quantas questões, né? Vamos contar. Você poderia ter dificuldade com uma, duas, três, quatro. Você poderia ter dificuldade com quatro questões, sendo que uma delas não é uma questão difícil, é só uma questão pouco cobrada. Tá? Então, o que, é que eu recomendaria estudar, além dos assuntos que são muito cobrados nesse concurso? Eu recomendaria você estudar um pouquinho mais de álgebra linear, principalmente métodos de ortonormalização, aquele método de Gram-Schmidt, acho que é importante você estudar porque pode vir a cair. Eu acho que é muito bom você dar uma revisada em estatística, tá? Tipo, variância, desvio padrão e por aí vai. Algo legal que eu acho que é bom você estudar também é testes de convergências para séries, tá? Geralmente, o único teste que cai nessa prova é o teste da razão, tá? Mas é bom você revisar teste da raiz, teste da integral, que foi o que caiu em 2021, teste da razão, da integral, limites e, e por aí vai. Deixa eu ver se tem outro assunto que não é tão cobrado, mas que vale a pena estudar. Hum. Ah, outra coisa. Esse assunto tá no edital. Geralmente ele não é cobrado, mas eu acho muito bom estudar. Você vê que ele cobra aqui EDO, né? Cobrou um EDO de segunda ordem aqui, tá? No edital tem lá equações diferenciais ordinárias. Então é muito bom você saber resolver uma equação desse tipo aqui. Y'. é, Não, eu vou, tipo, na real eu vou falar os assuntos aqui. É bom você saber, tipo assim. É bom você saber a equação de Bernoulli. Isso aqui pra EDO, tá? Pra EDO. É bom saber a equação de Bernoulli, fator integrante, tá? Isso, ó. Eu acho que além dessa EDO de segunda ordem aqui, né, que você resolve pelo polinômio característico, é importante você saber resolver esses dois tipos de equações aqui também, tá? Que é a equação de Bernoulli e a equação por fator integrante. Eu acho que é o máximo que a Marinha poderia vir a cobrar em EDO, na primeira fase, tá? Então, é isso. Eu espero que para 2022 a prova se mantenha é, nesse mesmo nível, tá? E, e é isso. Bons estudos e até a próxima.